Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos. Estamos aqui novamente para a gente dar sequência no nosso estudo, né? Retomando de onde nós paramos na semana passada. Neste encontro nós vamos retomar ali a partir do parágrafo 185, na segunda sessão, conversando um pouquinho então a respeito do símbolo da fé, né? A profissão da fé cristã, os símbolos da fé. E nós vamos ver o que significa esse símbolo, né? Então, ele começa já explicando para nós que quem diz creio, dá sua adesão àquilo que todos creem. Então, se eu digo eu creio, eu dou minha adesão de fé àquilo que nós todos cremos, né? Eu digo que creio em algo que um grupo maior já crê, né? Porque a gente crê em comunhão com toda a igreja. A gente diz creio naquilo que a igreja também professa, né? E que professa há 2000 anos, certo? E que é uma profissão normativa de fé para todos, né? O que o catecismo está querendo dizer para nós é que a gente não crê, eu creio em uma coisa, o Jean crê em outra, você crê em outra. Não, quando eu digo eu creio, a gente diz creio em algo em comum, numa mesma, nós professamos a mesma fé, certo? Então, desde a origem, a Igreja Apostólica exprimiu e transmitiu sua fé em fórmulas breves, né? Então, no início ali da Igreja primitiva, quando ainda não havia os escritos, os evangelhos escritos, né? Nem as cartas, nada. O Novo Testamento como escrito não existia. Mas existia a tradição oral, né? E os apóstolos transmitiam oralmente para as pessoas. E como que eles evangelizavam as pessoas, né? Evangelizavam através dessas fórmulas breves de fé, né? Expressando a fé naquilo que eles criam, né? Naquilo que eles vivenciaram e que a fé deles professava, então. Tudo aquilo que eles vivenciaram, né? E então, como para que eles pudessem transmitir, passou-se então surgiram ali vários breves resumos, sínteses dessa fé, né, para poder passar a transmitir, certo? Vamos lá para o 187, você pode ler para nós? Então, essas sínteses da fé chama-se profissão de fé, pois resumem a fé que os cristãos professam. Chama-se credo em razão da primeira palavra que normalmente as começa. Creio, denomina-se também símbolo da fé. Isso. E o símbolo da fé, ele vai trazer para nós ali no 88 o que significa símbolo, né? Símbolo é aquilo que une, né? Une duas partes, une várias ideias, é um conjunto, né? Então, símbolo, aquilo que une, certo? Então, une em torno de algo que a gente conhece e que a gente professa, né? Pode ler aqui para mim. Símbolo passa posteriormente a significar coletânea, coleção ou sumário. O símbolo da fé é a coletânea das principais verdades da fé. Daí o fato de ele servir como ponto de referência primeiro e fundamental da catequese. Isso. Então, o símbolo tem essa característica de conter as principais verdades da fé, né? O símbolo, ele abarca toda a Sagrada Escritura, desde as origens até o final dos tempos. Tudo aquilo que nós cremos, toda a história da salvação, o símbolo resume essa síntese da fé, né? É o resumo dos resumos, né? Mas ele consegue transmitir para nós e para aquele que está sendo evangelizado toda essa ideia principal da história da salvação, certo? E a primeira profissão de fé, quando que ela é feita? Quando que nós dizemos que professamos a nossa fé pela primeira vez, né? É feita por ocasião do batismo. Mas normalmente quem professa essa fé por nós são nossos pais, né, que nos levam, porque normalmente se batizam bebês.
E nós a confirmamos quando nós recebemos o crisma, né? Então eu dou a minha livre adesão de fé. Primeiro nossos pais o recebem por nós e depois nós professamos também, confirmamos lá no crisma, né? E ele tem, então nós vamos ver agora o escopo desse símbolo da fé, né? O símbolo está, pois, dividido em 3 partes. Primeiro, fala-se da primeira pessoa divina e da obra admirável da criação. Em seguida, da segunda pessoa divina e do ministério da redenção dos homens. Logo após, da terceira pessoa divina, fonte e princípio de nossa santificação. Estes são os 3 capítulos do nosso selo batismal. Certo. Então ele está dividido em 3 partes distintas, porém interligadas, né? E segundo uma tradição antiga, lá já de atestada por Santo Ambrósio, né? Se costuma dizer que o credo possui 12 artigos, simbolizando aí o número dos apóstolos do conjunto da fé apostólica, né? 12 artigos em alusão ali aos 12 apóstolos, né? E tem sido vários os símbolos apostólicos ao longo aí dos séculos. Sempre surgiram vários símbolos, mas a igreja, e nenhum deles está ultrapassado, ou um é melhor que o outro, mas a nossa tradição e o magistério da igreja adotou 2 símbolos, né, para poder não confundir, né, para ser mais fácil mesmo de evangelizar com esses símbolos e também professar essa fé, né? Tradicionalmente usa-se o símbolo apostólico, que é o nosso creio comum, e também o símbolo niceno-constantinopolitano, que é aquele creio mais longo que a gente reza assim em algumas ocasiões especiais, né? O símbolo da tradição apostólica, né, dos apóstolos, ele é o resumo fiel da fé dos apóstolos. Por isso que é chamado símbolo dos apóstolos, né? Ele surge ali já no início da igreja primitiva e depois ele é atestado então ali nos concílios de Nicéia e também o de Constantinopla, né? Ali ele fica bem já acolhido pela igreja como um símbolo de fé que será utilizado ali por toda a igreja, né? Como eu disse, haviam vários símbolos e alguns até... Por que surge esse concílio ali para atestar que esse símbolo é o símbolo que será utilizado? Porque havia também muitas heresias na igreja, né? E um dizia uma coisa, outro dizia outra, né? Então os bispos, os presbíteros se reuniram, né? Para poder dizer, não, essas são as verdades da fé que nós precisamos professar, né? Não é qualquer coisa que se pode dizer, né? Então a gente tem ali já desde desse período ali, o símbolo da tradição apostólica como aquele que se tornou o símbolo oficial da igreja, né? E já no primeiro capítulo ali, né, no 198, ele vai trazer para nós que a primeira frase, creio em Deus Pai, né? Então nós vamos ver agora por que nós professamos o nosso creio, em quem nós cremos, como cremos e por que cremos, tá bem?